Mais que fonte de informação para os cidadãos dos céus, o YouTube é uma ferramenta para a propagação do Evangelho. Por isso, a TV AD Perus mantém uma programação que semeia boa semente para alcançar corações e mentes de todos os públicos. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado a cada nova publicação. Assim, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você e sua família podem participar dos cultos, eventos nacionais, projetos missionários e sociais. Contamos com sua parceria para propagarmos o amor de Cristo nas redes sociais. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, que satisfação, que alegria estar contigo. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Catedral de Perus. Uma satisfação, uma alegria poder nesse momento conversar com você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos acompanhando de vários estados brasileiros e do exterior também, acompanhando a programação da TV AD Perus. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, estou aqui junto também com o presbítero Isaías Gonçalves. Nós fazemos parte aqui da equipe da superintendência, dos professores da Escola Dominical aqui da Catedral de Perus, que todos os domingos tem aqui a transmissão da aula. Nós sabemos que vários irmãos nos acompanham todos os domingos pelas redes sociais, nas aulas aqui da nossa igreja que são transmitidas, né? A classe Samuel, que é a classe dos obreiros, é a classe que tem a sua aula transmitida todos os domingos. E nesse final de semana do dia 14 de setembro, está acontecendo aqui na nossa igreja o grande Congresso de Missões. Na semana passada, nós tivemos as festividades referentes ao aniversário da igreja. Em continuidade, né, às festas de aniversário da igreja, nós temos o Congresso de Missões. Na semana passada foi o desfile, né, a alvorada. Nós tivemos aqui também a nossa aula de escola dominical gravada. E hoje, também de igual modo, nós estamos aqui nesse formato, conversando sobre a escola dominical e contamos aí também com a sua audiência. Então, compartilhe esse vídeo, dê aí a sua curtida, para que a gente possa ter a certeza que você está aí nos acompanhando e sabendo, né, até onde, né, essa nossa aula, esse nosso trabalho está chegando. Então, Deus abençoe, é sempre uma alegria muito grande estar aí com você. A paz do Senhor, professor Isaías. Estamos nós novamente aqui. Paz do Senhor, pastor Maxwell. Muito obrigado pelo convite novamente de estar aqui juntamente para discutirmos a lição de número 11, né? Que tem tudo a ver com a lição anterior, que falamos sobre o efeito da morte de Estevão lá, que é a expansão do Evangelho. E agora vamos falar de uma situação nova que Deus trabalhou através do seu povo no início da igreja. Que Deus possa nos dar uma abençoada aula. Então, agradeço a oportunidade. E também cumprimento aquele que está nos acompanhando, né? Seja no momento que for, no local que for, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e possa dar sabedoria para que possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E
E a nossa lição de hoje, a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, uma data muito propícia, porque dia 14 de setembro de 2025, Dia Nacional de Missões, como eu falei, está acontecendo na nossa igreja o CONAMP, né, a festa do CONAMP, o Congresso de Missões da nossa igreja, e a aula de hoje vai falar também sobre isso, sobre o contexto missionário da igreja de Jerusalém. O texto áureo da lição de hoje é Atos 10:47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E a verdade prática diz que o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou fazer aqui a leitura, depois o professor Isaías estará orando também para que Deus possa estar conosco, nos abençoando também no decorrer da aula. A leitura bíblica em classe é um texto mais extenso, está lá em Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, mas é muito importante que a gente faça essa leitura, e sempre dizer, né, a leitura bíblica na escola dominical não é mera formalidade, né, é o texto base que nós vamos estudar. Então, é muito importante, nesse momento de leitura, a gente já ir pensando, né, naquilo que o texto está dizendo para nós, porque é o texto com o qual nós vamos trabalhar. Então, eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois tem aqui alguns, ele seleciona alguns trechos, né, do capítulo. A leitura não é sequencial, mas eu vou indicando aqui para você os versículos, para você que está nos acompanhando aí na Bíblia. Diz o seguinte: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que tu chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Senhor Isaías, vamos orar ao Senhor. Oremos. Deus, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor, para aprender da Tua palavra. Queremos te pedir a Tua bênção em favor das nossas vidas, dando-nos sabedoria para que possamos, ó Deus, entrar, Senhor Eterno Pai, naquilo que o Senhor quer falar para nós, através dessa lição, Senhor, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos cheios da Tua graça. Quero te pedir também, alcança, Senhor, aqueles corações que estão sequiosos por ouvir da Tua palavra.
Mas muito mais do que ouvir, muito mais do que entender a tua palavra, é colocar em prática, porque essa lição vai falar da continuação da evangelização e agora, sobretudo, aos gentios. Deus seja conosco, Pai, abençoa a nossa vida, também abençoa os nossos ouvintes, onde e quando eles estiverem vendo esta mensagem, sejam abençoados, cheios de graças e edificados para a glória do Teu nome. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém, amém. Professor Isaías. Então, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, continuação da lição da semana passada. E eu vou começar aqui fazendo a mesma pergunta que eu fiz na semana passada. Por onde nós vamos começar? Pois é, como o senhor disse, é uma continuação da lição passada. Embora a lição passada falasse também de evangelização, através do diácono Filipe, o evangelista Filipe, na verdade estava circunscrito ainda, né? Saiu do meio de Jerusalém, do meio dos judeus, foi para Samaria, através de Filipe, e que ainda ficava no contexto judaico, né? Embora Samaria fosse uma região um tanto quanto mista de judeus e gentios, né? E como já discutimos na aula passada, tinha toda aquela rivalidade, mas agora essa lição ela sai do contexto judaico totalmente e vai para a casa de um gentio, que é o Cornélio aqui, que Pedro é chamado. A gente vai ver os detalhes dessa chamada, de como foi alertado tanto o Cornélio como Deus trabalhou para que essa alma, né, não só ela, mas toda aquela casa de Cornélio, e evidentemente todos os seus criados, porque ele era uma autoridade militar romana, uma autoridade importante ali, então possivelmente tinha muitas pessoas às suas ordens, e eu quero crer que todos que estavam ali próximos dele, né, de Cornélio, ouviu o evangelho e foram edificados e foram salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acho que o trabalho a mensagem da lição de hoje é, olha, o evangelho é para todos. Então, nós vamos hoje num próximo degrau, né, daquela proposta, né, do plano que Jesus falou em Atos 1:8. Em Atos 1:8, ele diz que o evangelho seria pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e aí na aula passada a gente viu, né, essa expansão do evangelho para Samaria, e agora a gente está no outro degrau, né? O texto diz que até os confins da terra, ou seja, entre os gentios. E vale a pena a gente contextualizar aqui para os nossos alunos, né, sobre esse termo gentil, né, que a gente usa bastante, né? O que é o gentil? Então, é a forma como os judeus eles se referiam a todos aqueles que não eram judeus, né? Era o gentil, as gentes, né? Esse que é o significado do termo gentil. As outras gentes, as outras pessoas, os gentios. E era dessa forma que a Bíblia se referia, né? Os judeus se referiam a todos os outros povos, os gentios. Historicamente, né, até por conta de toda a história, né, do povo de Israel, construída desde lá do Antigo Testamento, desde a época de Abraão, Deus tinha uma aliança especial com a nação de Israel. Logicamente que a aliança de Deus com a nação de Israel era com o propósito de que a partir de Israel viesse o Messias, que alcançaria todo mundo, mas por muitas vezes essa aliança de Deus com Israel foi entendida como algo restrito mesmo apenas ao povo de Israel, né? Como se a salvação ou como se o relacionamento de Deus com a humanidade se relacionasse apenas ao povo de Israel. E o projeto de Deus era de que o mundo todo conhecesse o seu evangelho. Essa mensagem que começou com os judeus deveria chegar, conforme Jesus disse, até os confins da terra. E aí a gente está estudando, né, como que isso foi avançando, começou entre os judeus da diáspora, depois foi para os samaritanos, e agora chegou num novo momento onde, de fato, e eu acho que esse é o grande corte, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu acho que era talvez a questão mais difícil que era para a igreja, né? A etapa mais difícil para a igreja era romper essa barreira entre os judeus e os gentios. Não foi nada fácil. E a gente vai perceber aqui na lição que teve que ter uma intervenção divina num personagem-chave para que isso pudesse acontecer, né? O evangelho chegar aos gentios, e é isso então que a gente vai estudar. E aí o tópico primeiro, professor, a revelação
de Deus aos gentios. E aqui fala-se sobre um personagem, que é um personagem importantíssimo dentro desse contexto do Evangelho chegando aos gentios, que é o Cornélio. Muito bem, professor. Antes, porém, eu queria só fazer uma referência aqui, uma informação a respeito do texto, né, que ele fala dos Simãos, né? A gente até comentou isso, né? Nós tivemos na lição passada Simão, o mágico. Agora nós temos mais 2 Simãos aqui, no versículo 5, né, que fala do Simão, que o Cornélio manda chamar, aliás, o anjo, né, pede para Cornélio mandar chamar a Simão, que é o Pedro, né? Simão Pedro, né? Que esse Simão Pedro, Simão que tem por sobrenome Pedro, e no versículo 6, esse Simão está na casa de outro Simão, o curtidor. Então aqui nós temos nessas 2 lições 3 Simãos, né? O mágico, o Simão, que é o Pedro, e esse outro Simão, que é o curtidor, né? Mas, voltando à sua pergunta, né? A revelação de Deus aos gentios. De fato, é uma coisa totalmente nova para os judeus, porque agora Deus não é apenas dos judeus como eles imaginavam. Eles imaginavam que Deus era um Deus tribal, que estava voltado apenas para uma nação, né, que é a nação judaica, até porque foi lá que Deus se revelou, que escolheu um povo, né, a partir de Abraão. Então eles imaginavam que Deus é o nosso Deus. É apenas nosso, não é nosso de certa forma assim global, né, mundial, não é o nosso da nação de Israel. Mas agora Deus intervém na história, Deus intervém no meio deles para que essa mensagem da parte de Deus chegue aos gentios, através de um homem também chamado Cornélio, que a gente vai discutir um pouco mais a respeito desse Cornélio, que era um varão piedoso, temente a Deus, né? Um varão temente a Deus, que ele não fazia parte do círculo judaico, mas ainda assim, ou mesmo não sendo do círculo judaico, Deus também tinha a salvação para eles. E é aí onde chega a salvação aos gentios. A gente vai explorar um pouquinho mais a forma como que Deus trabalhou para que essa salvação alcançasse os gentios. Ou seja, o primeiro momento, né, uma forma, vamos dizer assim, extraordinária, né? Não é a forma que ordinariamente Deus trabalha, mas uma forma extraordinária que Deus fez para que os gentios fossem alcançados, e isso realmente deixou os judeus boquiabertos, né? O próprio Pedro, né, ele tinha uma certa resistência, até depois o Paulo até fala dessa resistência que ele tinha com relação aos gentios, essa dificuldade que ele tinha de aceitar que o Deus dos judeus, o Deus deles, fosse também o mesmo Deus dos gentios. E assim, né, além dessa questão teológica, né, essa questão do Deus de Israel e agora é o Deus dos gentios, tinha também uma série de questões relacionadas aos costumes, aos hábitos, à lei, né, judaica. Entre outras coisas, o que fazia essa distinção entre os judeus e os gentios eram os rituais, né, as exigências da lei que os judeus cumpriam, né? E no texto vai aparecer isso aqui de uma forma muito, muito clara, né? Os gentios, eles eram chamados, durante muitas vezes no texto bíblico, de incircuncisos, né? E isso virou até um termo, em alguns momentos, até meio pejorativo, né? Aquele incircunciso, né? O incircunciso, porque a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Israel, né? O gentio não era circuncidado. O gentio, ele comia de tudo, os animais que aos judeus não era permitido comer, o gentio não guardava o sábado, então tinha uma série de leis, uma série de restrições que serviam como uma fronteira, né, entre os judeus e entre os gentios. E aqui, né, nessa questão do evangelho chegar aos gentios, era isso que estava em jogo, né? O que vai acontecer com essa fronteira? O que vai acontecer com essas leis? O que vai acontecer com todas essas coisas que nós judeus temos que guardar, né? E a gente vai ver, né, professor Isaías, que mesmo depois disso, como o senhor comentou, o pé atrás ainda continuou por muito tempo.
A gente vai ter uma lição aqui mais para o final do trimestre, falando do Concílio de Jerusalém, se não me engano é a última lição, que foi tratado justamente dessa questão, né? Como que vai ser pregado o evangelho aos gentios. Parece que em algum momento até aceitaram que o evangelho fosse pregado aos gentios, desde que os gentios guardassem a lei, né? Então, primeiro teve que passar a restrição de pregar o evangelho aos gentios. Depois que pregou o evangelho aos gentios, queriam colocar, né, o jugo da lei sobre os gentios. Isso foi uma questão que se arrastou ainda por algum tempo. As cartas de Paulo discutem isso, né? Então, tudo começou aqui, né, com esse episódio do Cornélio. Então, eu acho, seguindo aqui a dinâmica da nossa lição, o tópico 1 vai explicar para nós quem é esse personagem Cornélio. Eu acho muito interessante que em Atos dos Apóstolos mostra o tempo todo essa atuação do Espírito Santo. A igreja começou em Jerusalém, começou a se espalhar, mas o Espírito Santo tem uma visão global, né? Tem uma visão de tudo, e ele sabe que lá do outro lado do império, lá na cidade de Cesareia, tem um homem que é fiel a Deus, que os apóstolos, que Pedro, que todos os outros personagens que a gente citou até agora, sequer faziam ideia da existência dele, né? Ninguém conhecia Cornélio, ninguém sabia quem era Cornélio. Cornélio estava lá do outro lado do império, mas o Espírito Santo conhecia, e o Espírito Santo traz Cornélio para dentro dessa trama, né, que está sendo escrita, que está sendo tratada aqui da expansão da igreja. Então, Cornélio, ele é alguém que ele é temente a Deus, ele não é judeu, mas ele fazia uma série de coisas, né, de boas obras, ele dava esmolas, ele fazia as suas orações, e aí, de repente, né, diz que ele tem uma visão, né, um anjo que aparece a ele, né, e diz que as suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E Deus dá a orientação para ele de que ele deveria, e ele era centurião, né, ele tinha uma posição de destaque no Império Romano, e ele dá a orientação para ele de que ele vá até a cidade de Jope, onde estava Pedro, e buscasse Pedro, porque o Pedro que iria dizer para ele o que ele precisava fazer. Então, aí o Cornélio é apresentado para nós dentro dessas circunstâncias sobrenaturais, essas circunstâncias incomuns, e mostrando para nós como que Deus vai escrevendo essa história para que o evangelho pudesse chegar até os gentios, né? Lá nessa época aqui da igreja primitiva, tinha 3 principais grupos religiosos, né? Um era o judeu, né? Que é o povo da aliança, né? O povo que fazia parte do povo de Deus propriamente dito, como eles achavam que apenas eles eram, né? E tinha também os prosélitos, que é aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo. Então eles observavam todos os rituais, as leis judaicas, e tinha os tementes a Deus também, que não é apenas alguém que temia a Deus, mas era uma classe religiosa também, que é aquela pessoa que era um gentil, né, e guardava parte da lei judaica, e de forma que, da lei mosaica, né, de forma que esses 3 grupos eram bem semelhantes, né, embora só os judeus, propriamente dito, que ele se sentia, vamos dizer assim, o mais legítimo, tinha um Deus especificamente só para eles, né? Então, o Cornélio estava dentro dessa classificação, né? Cornélio, temente a Deus. Temente a Deus, né? Então, ele não fazia parte do contexto judaico, também não era um prosélito, mas era um temente a Deus. E como o senhor disse, né, era uma pessoa que tinha algumas qualidades. Ele orava, dava esmola, ele era temente a Deus. É um simpatizante ali. Um simpatizante, mas muito fervoroso, não é apenas, né, simpatizante teórico, né, simpatizante prático mesmo. Temente a Deus, que orava continuamente a Deus. Aliás, o contexto que ele tem essa visão é no momento que ele estava orando. E veja como o Espírito Santo trabalha. Ele estava orando e o Espírito Santo deu a visão para ele. Aparece um anjo, né? Deus dá a visão para ele. Aparece um anjo que fala o que ele deveria fazer. É interessante observar aqui que o anjo não evangelizou Cornélio. Né? Ele falou, não, isso não é papel nosso. Não é papel do anjo. Não é papel do anjo fazer isso, né? Muito embora pudesse fazê-lo, né? Acho que eu não vejo nenhum impedimento, mas o papel foi entregue a nós, né? E se para nós não é uma obrigação, pelo contrário, é um privilégio nós termos
o prazer, né? Recebemos a incumbência de ser o braço de Deus, a boca de Deus, as mãos de Deus para a salvação de toda a humanidade. E então aquele anjo ele não foi lá e pregou o evangelho para Cornélio, ele disse, olha, vai à procura de Pedro. Interessante que no dia seguinte, Pedro tem uma revelação, não semelhante, mas uma revelação que completa, né, essa revelação que Cornélio tem, porque tem a revelação que aparece, como já lemos no texto, né, aparece toda, aliás, a leitura não fala especificamente sobre isso, mas o capítulo 10 e 11 vai falar sobre isso, que aparece a visão a Pedro no dia seguinte, que Pedro também estava orando, né, aparece a visão daquele, algo como um lençol descendo do céu, com todos os animais, né, proibidos pela lei de Moisés, que se consumissem, né, répteis, aves, animais aquáticos, enfim, que era proibido pela lei de Moisés e que a ordem é para Pedro, mata e come, que é exatamente na hora do almoço, né? Então, Pedro não, quem sou eu? Né? Quem sou eu para fazer isso? Isso é algo impuro para mim, né? E só depois que ele vai entender o porquê daquela visão, quando 4 dias depois é que ele chega na casa de Cornélio. Só no 4º dia depois que Cornélio tem a visão, é que ele recebe a visita de Pedro, que vai exatamente fazer tudo o que nós vamos ver durante essa lição aqui. E eu acho interessante, né, porque o anjo diz que ele tinha que procurar Pedro, especificamente Pedro, e dá o endereço, inclusive, né, de onde Pedro está. Ele está na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor. Eu já vi alguns comentaristas também destacando essa questão de Simão curtidor, né, porque o curtidor também não era uma profissão tão bem aceita, né, pelos judeus, que mexia com peles de animais, enfim, né. Então, o curtidor normalmente ficava impuro ritualmente, né. Então, há alguém que enxerga nessa atitude de Pedro estar hospedado na casa de um curtidor, que já estava tendo uma abertura aí de Pedro, né, para algo que talvez não fosse tão comum. E Lucas, ele escolhe, né, no texto uns detalhezinhos ali, né, que ele quer jogar alguma ideia, né, para a gente entender esse contexto. Mas, de qualquer forma, Pedro estava lá na casa do Simão curtidor, é dito a profissão dele, e, como o professor Isaías disse, né, tinha que ser o Pedro, especificamente. O anjo diz, procura Pedro. E por que Pedro? Podia ser qualquer um dos outros apóstolos. Aí alguém podia dizer, não, Pedro até esse momento era uma das principais lideranças da igreja de Jerusalém. Mas eu acho que era interessante que fosse alguém com o perfil de Pedro. Conta da história, né, de Pedro. Pedro, ele era um judeu diferente, por exemplo, de Estevão, que provavelmente era um judeu, mas já mais envolvido com a diáspora, né? Conforme a gente falou nas aulas anteriores. O judeu, desculpa usar essa expressão, né? O Pedro seria um judeu raiz, né? O judeu ali da Galileia, né? Da região da Palestina. Ele não era um judeu da diáspora, ele não era um judeu que tinha contato com os gregos, com outras regiões do Império. Ele era um judeu que estava ali na Galileia, depois ele se estabeleceu em Jerusalém e que tinha toda uma história construída com relação a todas essas dinâmicas do judeu ali da Palestina, né? Guardava, ele próprio diz isso, né? Quando ele recebe a visão, olha, desde pequeno eu guardo tudo aquilo que a lei diz, né? Então, Pedro, ele tinha um perfil que eu entendo que dentro desse projeto aqui de Deus, do Espírito Santo, para esse episódio, precisava ser alguém que tivesse uma voz ativa na igreja, que fosse respeitado na igreja como era Pedro, mas que também tivesse essa história com a nação judaica, ou melhor, essa história com a lei, né? Fosse aquele judeu ali da Palestina mesmo, não, nem o judeu da diáspora, né? Mas o judeu ali da Galileia, da Judéia. Então esse era o personagem Pedro, que a gente conhece bem e que aparece no meio dessa história. A gente vai ver depois, né, professor Isaías, no decorrer do livro de
de Atos dos Apóstolos, que posteriormente o ministério de Pedro foi um ministério mais voltado para os judeus, né? Paulo diz isso, né? Que Deus chamou Pedro para os judeus e Paulo para os gentios, mas o processo inicial, Pedro estava envolvido aqui, né? Nessa pregação dos gentios. E acontece isso que o professor comentou. Na hora do almoço, Pedro vai para o terraço, eu fico imaginando Pedro com fome na hora do almoço, vai lá para o terraço tomar um ar, né? Tá esperando o almoço ficar pronto, e de repente ele tem uma visão na hora do almoço com comida. É muito interessante a gente ver, né, isso. Uma visão na hora do almoço com comida com alguém que não almoçou. E ele vinha o lençol, né, com todos os animais, com tudo aquilo que o judeu não podia comer, né? E a voz de Deus diz para ele, mata e come. Ele diz, não, Senhor, jamais faria um negócio desse. Aí acontece a segunda vez e acontece a terceira vez. 3 vezes acontece aquilo, né? Pedro tinha esse negócio de acontecer 3 vezes, né? Negou Jesus 3 vezes, depois Jesus pergunta para ele para 3 vezes, e de novo, 3 vezes ali a visão, né? Pedro mata e come, e a resposta depois que ele diz é essa, Pedro, não chame impuro aquilo que o Senhor Deus purificou. Daqui a pouco alguém vai te chamar aí na porta e você vai atender os varões que vieram te chamar. Eu acho muito bonita essa passagem, né? Essa forma como Deus mexe, né, com essa visão, como uma das coisas que tinha um valor muito grande para Pedro, né? As leis judaicas, as restrições que a lei judaica impunha, e Deus mostrando para ele na visão de que aquilo que ele estava chamando de impuro não seria mais impuro, porque o judeu não podia comer determinados tipos de animais que estavam ali na visão. E aí Deus fala para Pedro, não, você pode comer porque Deus é quem purificou, é Deus quem está dando autorização para que você coma. E aquilo mexe, né, muito com Pedro, e só depois Pedro vai entender o porquê, né? Uhum. É só voltando ao método que Deus usou para a salvação de Cornélio, a gente tem que ter a preocupação, né, de fazer o que Jesus mandou, ide e ensinar, e evangelizar, e batizar, enfim. Porque, de repente, a gente olha aqui e diz, olha, aqueles que forem ser salvos, em algum momento Deus vai fazer alguma intervenção sobrenatural, alguma coisa extraordinária para que a pessoa seja alcançada. Claro que Deus trabalha assim. A gente viu recentemente alguns relatos, né, no meio do islamismo, né? O senhor já chegou a ver isso aí? Que aparece uma visão para eles de um anjo falando a respeito da salvação. E eles se convertem a partir disso. Recentemente, muitos relatos a gente viu na mídia, né, a respeito de como Deus trabalha através de alcançar essas pessoas que, de outra forma, seria quase que impossível alcançar. Deus trabalha dessa forma. Trabalha assim, mas é uma forma extraordinária que Deus trabalha. A forma ordinária é, nós vamos evangelizando, vamos indo, né? Onde quer que seja, é claro que em alguns lugares com muita dificuldade, em algum lugar até com perigo de morte mesmo, mas o nosso trabalho é esse. E também, né, não vamos esperar que um anjo apareça, vai lá evangelizar tal pessoa. Porque não, qualquer pessoa que não conhece a Cristo é um campo para evangelismo. Nós não precisamos ter uma visão de Deus, olha, vai e evangelize tal pessoa. Não que Deus não faça isso, Ele fez aqui e faz através da história umas ou outras ocasiões, né? Mas naturalmente ou ordinariamente a gente deve fazer voluntariamente. Aquela pessoa não conhece a Cristo, então ela é uma pessoa que precisa ser evangelizada. É importante a gente ver isso, porque senão ficamos esperando de braços cruzados, né? E como eu disse na última aula, aquela frase que a igreja é a única comunidade que trabalha para os não membros, ou a única sociedade que trabalha para os não sócios, né? A gente trabalha para os de fora. Então não basta, por exemplo, não é que não basta, né? Mas não é suficiente
que eu apenas abra uma igreja em tal local. É também importante que eu saia para evangelizar. Não, eu já abri a igreja aqui, a pessoa, se quiser ser salva, vem até aqui. Exatamente o contrário. Eu, como igreja, eu devo ir aonde estão as pessoas e trazê-las para dentro da igreja. Certo? Seja a minha igreja, seja uma outra igreja, né? E é interessante a visão do nosso pastor aqui, quando ele abriu os pontos de pregação aqui, sobretudo aqui, desse lado aqui da linha do trem aqui, que ele abriu vários pontos de pregação e que, pelo que eu entendi, a ideia inicial é que depois que essa catedral fosse construída, esses membros viriam para cá. Mas, na verdade, não aconteceu isso, né? Aconteceu muito melhor do que isso. Lá, nesses pontos de pregação, se estabeleceram igrejas locais agora. São várias igrejas locais que se reportam à matriz, né? Alguns viraram setores, Alguns viraram setores, né? Muito bem observado, que aquilo que a princípio era apenas um ponto de pregação para chamar as pessoas para que futuramente elas viessem congregar na matriz, nós fizemos diferente, ou seja, aconteceu diferente, né? Foi acontecendo diferente. Lá se estabeleceu, o povo está aqui, então é aqui que nós vamos fincar as nossas bases. E outras pessoas vieram para cá, para a catedral. E outras pessoas vieram para cá, né? Deus providenciou outras pessoas para que viessem para cá, para que enchesse, que já tá quase no limite. Isso eu estou falando dos cultos normais, né? Então, veja como a obra missionária deve ser feita. Não é, tá bom, você quer vir, você quer salvação? Quer, aqui tem, aqui na minha igreja tem, venha para cá. Não, não é que você quer salvação, você precisa da salvação, então eu vou até você levar a salvação. E quando as condições dão, eu abro um ponto de pregação do lado da sua casa, para que você se sinta mais à vontade, para que esteja naquele ponto de pregação, seja por conta da proximidade do local que você mora, seja por conta do contexto em que vive ali, né? As pessoas que estão ali são todas pessoas próximas, que possivelmente são conhecidas. Então Deus trabalha assim também. E acho que de forma muito melhor do que trazer todo o pessoal de lá para cá. Deus coloca uma igreja lá do lado da sua casa para que você seja alcançado de forma muito mais próximo, muito mais amigável e de forma que você possa, a qualquer hora até, às vezes você é vizinho de uma igreja, você mesmo não indo na igreja, você está ouvindo o culto, né? Não sei se cultuando, mas pelo menos ouvindo está. De certa forma, nós estamos com aquela palavra, não me recordo a passagem bíblica que fala, mas incomodando os moradores da terra. Incomodando no bom sentido, né? Incomodando com a mensagem do Evangelho para que eles sejam salvos e alcançados. Eu lembro que eu visitei uma igreja certa vez, lá em Brasília. Você ia para a igreja, né? E quando você estava saindo da igreja, tinha uma placa no portão da igreja, só que era uma placa voltada para o lado de dentro. Então, quando você estava saindo da igreja, tinha uma placa voltado para quem estava saindo da igreja. E na placa estava escrito, aqui começa o seu campo missionário. Saiu, eu achei muito interessante isso. Você está saindo da igreja, onde que começa o campo missionário? Onde é o campo missionário? Lógico que o campo missionário é lá do outro lado do mundo, são nas nações que precisam ser evangelizadas, mas o campo missionário começa na calçada da igreja, né? Dali para frente, a partir da calçada da igreja, ali é o campo missionário, onde o evangelho deve chegar, né? Porque a ideia de que o evangelho deve ser pregado até os confins da terra, conforme está aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. E é aquilo que está acontecendo aqui, né? Como o professor Isaías disse, embora o anjo tenha aparecido aqui para Cornélio, Deus ele conta com pessoas, né? E até mesmo os anjos, quando aparecem em Atos dos Apóstolos, isso aconteceu aqui com Cornélio, aconteceu depois com o apóstolo Paulo, com Saulo de Tarso, né, no caminho de Damasco. O anjo, ele sempre diz, alguém vai te explicar o que tem que acontecer. Tem sempre uma rede ali na igreja, né, de alguém que é escolhido por Deus, que faz parte dessa rede, que é a igreja do Senhor Jesus, que é levantado por Deus para que dê continuidade, né? Deus usa pessoas
pessoas com as suas diferentes características, com as suas diferentes histórias, né? E que todas elas são incluídas dentro do projeto de Deus, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, né, que tem na igreja, essa diversidade de pessoas que fazem parte da igreja, né? Na igreja você vê gente de todas as raças, de todas as origens, né? De todas as condições sociais e se reúnem fazendo parte de um mesmo povo. E aqui, né, em Atos capítulo 10, é onde isso começa a ficar mais evidente para nós, né? E essas barreiras, elas começam a ser quebradas. Mas voltando aqui então ao tópico 1, Pedro então tem essa experiência, né? E por causa dessa experiência é que ele é chamado, né, para ir lá atender o chamado, né, de Cornélio, né, de ir até a cidade de Cornélio e pregar o evangelho para ele. E se não fosse essa experiência espiritual, provavelmente Pedro não iria. Por quê? Uma das restrições que existia aos judeus era justamente o de comer com os gentios, né? Os judeus, eles não comiam com os gentios, ritualmente eles estavam impedidos de participar de uma refeição com os gentios. Então imagina você, Pedro, seguindo todas essas normas da lei desde a sua infância, bate palma lá na casa dele, um grupo de gentios convidando para visitar a casa de um gentio. Qual que é a reação natural de qualquer judeu na condição de Pedro? Não vou, eu não posso comer com o gentio. E é isso que Pedro acaba fazendo. Ele vai lá, visita os gentios, fica lá com eles, né? E participa, inclusive, acaba participando depois da refeição lá na casa de Cornélio, uma coisa que o judeu não poderia fazer. E aí Deus intervém para que Pedro possa fazer isso, né? Para que Pedro possa ver em loco, né, aquilo que Deus faria por meio dos gentios. E o que eu acho interessante é que quando ele chega, né, na casa de Cornélio, Pedro vai com aquela ousadia, né, que ele tem lá na casa de Cornélio, ele entra lá, a Cornélio conta a história para Pedro e diz, né, agora nós estamos aqui prontos para ouvir tudo que Deus te mandou. Agora explica para nós o que a gente tem que fazer. E aí Pedro conta a história e o grande sinal que fica para Pedro de que era Deus mesmo que estava naquilo tudo é de que eles também falam em línguas estranhas. Depois que Pedro ora, eles recebem o Espírito, começam a falar em línguas estranhas do mesmo jeito que os judeus falaram em Atos capítulo 2. É interessante observar que a sabedoria de Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, porque quando ele não vai só. Ele leva seis com ele. Leva 6 com ele, juntamente com 6 judeus, podemos entender assim. E isso foi de suma importância, porque quando ele retorna da casa de um gentil, ele começa a ser criticado. Como? Você lá na casa de um gentil? Então ele, talvez, só a visão que ele teve, talvez não fosse suficiente para que ele fosse aceito, para que o testemunho dele fosse aceito. Você teve essa visão, você que interpretou dessa forma, foi lá ver um gentio lá. Mas ele leva 6, porque quando ele volta e é criticado, os 6 disseram, nós também vimos isso. Nós vimos o que aconteceu na casa de Cornélio e como o Espírito Santo foi derramado, né? Não foi apenas o testemunho de Pedro. Então, acho que aí uma informação muito importante para quem, né, sobretudo os evangelistas, digamos assim, de certa forma, comissionados diretamente por Deus para fazer esse trabalho. Porque a gente realmente, cada um de nós somos evangelistas, né? Não é em potencial, somos evangelistas de fato, né? Mas tem uns que têm um dom da evangelização. Mas a sabedoria, você não vai chegar, por exemplo, numa casa só, né? Porque, de repente, chega lá, ou depende do contexto, você não pode nem entrar na casa. Ou não vai, de repente, sozinho também, ou de repente um homem, uma mulher, um casal, né? Acho que é importante isso aqui, porque Pedro leva 6 e por conta de levar esses 6 que também testificam juntamente com Pedro. Nós vimos o que aconteceu na casa de Cornélio, então por isso
que inclusive é batizado todos eles, né? Toda a todos família, eles são né? batizados. É batizado todos eles porque receberam. Veja, é interessante aqui falar do batismo nas águas aqui, né? Porque antes de ser batizado nas águas, eles já foram batizados com o Espírito Santo. Interessante observar. A gente vê muito testemunho que a pessoa, antes de se converter, visivelmente, como nós entendemos, converter para nós aqui, pelo menos visivelmente, é algo físico, né? Palpável. Uma pessoa, olha, veio aqui na igreja, ela se entregou, foi lá na frente, foi orado por ele, então aí se converteu. Mas Deus trabalha diferente. Às vezes a pessoa, quando ela foi lá na frente, ela já estava convertida há alguns dias, ou vários dias, ou meses, já estava convertida há muito tempo, né? É o caso de Cornélio aqui, por exemplo, né? Ele já estava convertido. Era um homem que, a própria Bíblia diz que, Pedro fala que o anjo fala, né? As suas orações chegaram ao céu. Então é uma pessoa que já estava convertida. E a gente às vezes tem alguma resistência. Não, mas essa pessoa nem convertida é, já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas como é que eu sei? Eu sei que para receber o batismo com o Espírito Santo, a pessoa precisa estar convertida, mas não da nossa forma que nós entendemos como a conversão. A conversão é algo muito mais interior, né? Algo que vem lá do profundo do coração. Às vezes a pessoa vem aqui na igreja só para de fato ela dizer publicamente, olha, eu também faço parte da igreja do Senhor. Mas ela já é convertida há algum tempo. Ou às vezes converteu na hora do culto, né? O Espírito Santo trabalhando na vida dela. Enfim, o trabalhar de Deus, de Deus a respeito da salvação, a gente não tem como entender, né? Exatamente. Todo mundo teve esse momento da conversão, né? Que é uma coisa única, que só a gente sabe, né? Quando de fato aconteceu. Ou às vezes a gente não sabe, né? No meu caso, acho que o caso da Isa também, que a gente é crente desde criança, né? Mas vai acontecendo. Em algum momento a gente teve um encontro com Deus, né? No meio dessa caminhada, né? Fui conhecendo a Deus, né? E falando, né, dessa questão da caminhada, eu estava vendo aqui o texto, né, quando Pedro começa a falar, porque a pregação de Pedro, inclusive até a lição, o comentarista, ele destaca para nós aqui que a pregação de Pedro ela foi cristocêntrica. E a mensagem de Atos dos Apóstolos, se a gente for fazer um estudo aqui sobre as pregações que estão registradas em Atos dos Apóstolos, todas elas apontam para a obra de Cristo, né? Sempre que alguém vai perguntar, né, o que a gente tem que fazer para ser salvo, o sermão sempre começava falando, olha, nós vimos Jesus, nós andamos com Jesus, Jesus pregava, Jesus curava, e por meio dele é que veio o perdão de pecados. E quando as pessoas que estavam lá com Cornélio, porque a gente está falando de Cornélio, mas era Cornélio e um monte de gente que o Cornélio reuniu, né? Ele chamou os familiares, tudo, fez, olha, então vamos aqui no aguardo do homem de Deus, né? E diz que quando Pedro chegou, eles quiseram até fazer uma certa reverência ali a Pedro, né? Não no sentido que fossem adorar a Pedro, né? Mas Pedro, já percebendo que poderia encaminhar nesse sentido, ele já diz, não, olha, eu sou homem igual vocês. Não me tratem de forma diferenciada, eu vim aqui contar para vocês sobre quem é Jesus. E Pedro começa a falar, né? E quando está lá no versículo 42, que ele está explicando sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, e ele diz que Jesus morreu, ressuscitou, e ele nos mandou pregar ao povo. E diz que enquanto Pedro estava falando sobre isso, disse que o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Enquanto eles ouviam a mensagem, e aí eles começaram a falar em línguas estranhas. Não foi que Pedro, eu não tinha parado para pensar nesse detalhe do texto. Não é que Pedro pregou e depois que Pedro terminou de pregar, vamos agora orar pelo batismo no Espírito Santo. Não estou dizendo que não é assim que a gente tem que fazer. E não impôs as mãos, como no caso de Samaria lá, né? Porque em Samaria foi assim, né? Samaria, ele falou, nós chegamos, vocês conhecem o Evangelho, agora a gente vai orar para o Espírito Santo vir sobre vocês receberem o batismo. E aí ele impôs as mãos, foi algo planejado, né? Aqui não foi planejado. Pedro está, e aí eu imagino, né? Pedro falando sobre Jesus, sobre o perdão do pecado, de repente ele começa a ouvir alguma coisa assim, aí ele percebe o gentil lá falando em línguas.
Então, é difícil para a gente dizer o que está no coração de Pedro, se Pedro teria essa iniciativa, né? Não dá para saber, né? Se Pedro teria essa iniciativa de parar e falar, agora nós vamos orar para o Espírito Santo vir sobre vocês. Veio espontaneamente. Um começou a falar em línguas aqui, outro começou lá... Sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre todos os que ouviam a palavra. E Pedro, depois que viu tudo isso, ele falou, olha, se o Espírito Santo veio sobre eles, como que a gente pode negar a água? Ou seja... a gente vai batizá-los, eles são iguais a nós, receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós. Interessante, o senhor falou do batismo com o Espírito Santo, mas também no batismo em águas. Pelo que nós entendemos aqui, foi ato contínuo, né? Foram batizados, olha, tal qual nós, né? Então, o que impede de que eles sejam batizados em água? De novo, né? Uma informação que nós temos aqui, que aconteceu de forma pontual, né? Hoje nós não temos esse costume de batizar a pessoa assim que se converte ou assim que recebe o batismo com o Espírito Santo. Tem todo um treinamento, né? Tem toda uma escola apropriada para o novo convertido. Não quer dizer que a pessoa, ainda que não foi batizada, que ela não está salva, né? Uhum. É claro que isso, de certa forma, pode, para algumas pessoas, e por isso essa instrução inicial, antes que ela seja batizada, pode, para algumas pessoas, entender que, olha, eu sou um crente, mas um crente de segunda categoria, porque eu ainda não recebi o batismo. Mas não, acho que acho que deve ser ensinado nesse sentido também. Olha, não, você não recebeu o batismo, você já é salvo, você já é crente tal qual nós somos crentes. Porque o principal já recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. E caminhando, né, crescendo na graça e no conhecimento, depois, assim que tiver o batismo, você entra no grupo que vai se batizar. Até porque você não tem batismo a qualquer momento, né? Você tem, sobretudo aqui na nossa igreja, tem batismo a cada 3 meses. Então não e dá... hoje, inclusive, né? Hoje, porque o dia que a aula está indo ao ar, né? Por conta do batismo. É o dia do batismo. Então, a cada 3 meses nós temos batismo aqui. Então, não tem como condicionar, olha, se converteu, batizou, né? Então, é algo importante, algo bem salutar também. Isso. Você vai crescendo no conhecimento, vai tendo informações de como é a igreja, sobretudo de como é a vida do cristão, né? E a partir disso, né, a partir de que você tem esse entendimento um pouco mais completo, né, aí sim você pode ser batizado. Mas aqui a gente vai ver aqui que foi meio que não, foi ato contínuo, aconteceu o batismo com o Espírito Santo, ato contínuo, batismo em águas. Exato. Eu penso que Pedro, mesmo tendo a visão que ele teve, ele estava com muitas questões na cabeça, né? Porque depois que ele viu eles falando em línguas, aí ele disse, né, no versículo 47, pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Aí a gente fica imaginando, o que ele quis dizer com isso? Será que ele mesmo estava em dúvida se podia batizar os gentios ou não? E aí ele mesmo, ou será que ele entendeu que podiam ser batizados, mas estava com medo da reação que isso fosse causar, e aí disse, olha, agora vocês estão vendo, né, como pode batizar, porque eles foram batizados no Espírito Santo, então pode batizar nas águas. Então será que aquilo ele está falando das suas próprias dúvidas, ou será que ele está falando das dúvidas? Não dá para a gente cravar. Uma pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica, como querendo dizer, olha, para alguém que imagina que eles não possam ser batizados, aí está a prova, né? A prova. Quem pode negar a água para estes que, assim como nós, né, receberam também o Espírito Santo. E aí eu acho que a gente faz um elo aqui com o tópico 2, né, que fala da salvação aos gentios, salvação dos gentios, né? São 2 itens, né? Pregação aos gentios e a conversão dos gentios. E uma das falas de Pedro, quando ele chega, né, naquela reunião, aliás, a primeira coisa que ele fala no sermão dele, que está no versículo 34, quando ele diz, agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, ou, nessa tradução aqui, Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, que é o Evangelho. O Evangelho é para todos, não é?
É interessante essa fala de Pedro, né? Que, embora a gente vai ver aqui como isso estava na cultura judaica e, sobretudo, também na cultura de Pedro, é possível que ele tenha falado isso, mas depois ele ficava martelando. É assim mesmo, né? Eu estou aqui conjecturando, né? Será que é assim mesmo? Tanto é que a gente já falou sobre isso, que em determinado momento Paulo resiste a Pedro, né? Porque fala que ele estava ainda, vamos dizer assim, com o pé em cada lado, né? Com o pé em cada caminho, né? Um pouco para o judaísmo, um pouco para os gentios. Então, é claro que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, assim como nós também, como crentes, como cristãos, né? Nós não somos perfeitos, não temos as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. E Pedro, como o senhor disse, ele não sabe se ele está perguntando mesmo, se ele estava meio que em dúvida do que fazer na sequência, mas nós também temos as nossas dificuldades a respeito de algumas passagens bíblicas e, sobretudo, a respeito de como Deus trabalha. A gente, às vezes, ouve alguns testemunhos de como Deus trabalhou, você fica até pensando, mas Deus trabalha dessa forma também? Olha, Deus é Deus, né? Deus não está limitado à forma humana, não. Deus tem que... como aquele caso do centurião que foi falar com Jesus, deu a forma, o senhor vai lá na minha casa, impõe as mãos na cabeça do doente lá e ele vai ser curado. Jesus não precisa de que a gente dê forma, Deus não precisa que a gente dê forma para que ele trabalhe, ele sabe exatamente a forma que deve trabalhar. E, de fato, a gente tem essas dificuldades em determinados momentos, como Deus alcança uma pessoa, né? O caso específico que estamos estudando, mas tantos outros, mas o caso de Cornélio, por que só Cornélio? Será que não tinha um outro que também estava numa condição semelhante a Cornélio? Ou será que Lucas deixou de anotar essa informação? Como disse, a gente vê muitos relatos entre o pessoal da religião islâmica lá, como Deus se apresenta. Mas por que só lá? Não sabemos como Deus trabalha, não sabemos por que Deus trabalha dessa forma, simplesmente temos que nos curvar diante da majestade de Deus, dizer, seja feita a tua vontade conforme o Senhor quer que ela aconteça. Deus sabe o que está fazendo, né? Eu ouvi um testemunho também uma vez, né, de uma pessoa que estava presa, né, era um preso político numa situação, e disse que ele estava numa solitária já há muito tempo. E disse que sozinho começou a martelar na cabeça dele. Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E disse que essa frase ficou ecoando, e ninguém foi pregar para ele, mas ficou ecoando durante dias e dias na sua mente, e aí disse que ele passou a orar dentro da cela, teve uma experiência com Deus sozinho. Né? Mas esses são casos excepcionais, né? Extraordinários. Né? Deus usa as pessoas, né, para que as pessoas possam pregar o Evangelho, escolhe pessoas chaves. Eu acho que no caso aqui de Cornélio, né, até por conta da condição social ali de Cornélio, né, eu acho que Cornélio ele abriu a possibilidade para outros gentios ali, né, conhecerem o Evangelho também. Né? Era uma pessoa que tinha condições de mandar os servos a uma distância longa, né, para ir buscar Pedro, né? Então, tem toda acho que esse contexto que Deus preparou, né, para que isso pudesse acontecer. Mas uma coisa que eu queria destacar também, que está nessa fala de Pedro, né, que Deus não faz acepção de pessoas, eu acho que isso é aquilo que nós, como crentes, a gente nunca pode perder. Né? A essência do Evangelho é aquela que diz que todos podem ser salvos, pode ser quem quer que seja. Então, nós, como cristãos, a gente não pode olhar para quem quer que seja e dizer este não tem condições. Independente de qual que seja a situação da pessoa, o que a vida fez com aquela pessoa, independente, inclusive, dos crimes que a pessoa já tenha cometido, independente de qualquer coisa, né? Não existe pessoa que não possa ser alcançada pelo poder transformador do Evangelho. O Evangelho pode transformar quem quer que seja. Logicamente, né? Se a pessoa der ouvidos ao Evangelho, o Evangelho pode transformar a sua vida. Isso é o Evangelho. O contexto do profeta Jonas, né? Sim. Cidade ímpia aí, o senhor vai ter piedade, dele, dessa cidade, né? Deus repreende, olha, tem
120 mil almas, né, que estão precisando da salvação. Interessante como essa lição aí passada fala sobre missões. Eu estou me lembrando agora de um livro que eu li em determinado momento e falava sobre 5 missionários americanos. Não sei se todos eram americanos, mas que esse trabalho surgiu nos Estados Unidos, né? Que eles se prepararam para evangelizar uma tribo indígena, uma tribo não alcançada, uma tribo canibal lá que ninguém conseguia evangelizá-los. Eles se prepararam com a linguagem deles, trabalharam, se informaram, aí conseguiram um avião, né, um helicóptero, né, para manter os primeiros contatos, com muita dificuldade. Foram lá, fizeram os primeiros contatos, sem muito se aproximar deles, né? Apenas, no primeiro momento, eles jogavam alguns objetos, porque era uma tribo lá isolada mesmo, né? Jogavam alguns objetos para que eles tivessem mais contato com vamos dizer assim, com a civilização, né? E fizeram isso por algumas vezes, os 5 missionários. E no dia que eles... Bom, agora nós vamos de fato, vamos descer lá no local, e já haviam descido, mas vamos descer agora para ficar definitivo lá no local. Quando eles fazem isso, né, e os índios, eles se sentem, de certa forma, atraídos por eles, por questão de cultura deles, que, na verdade, o que acontece? Ao invés de eles evangelizarem os índios, eles são mortos pelos índios. Os 5 são mortos. Os 5 são mortos pelos índios. Depois é interessante a história que depois as mulheres, né, desses missionários é que vão alcançar esses índios. Elas trabalham de forma que eles alcançam e em determinado momento a mulher, uma das mulheres do missionário, está batizando aqueles índios que mataram seu marido. Então veja como é que Deus trabalha. A gente podia pensar, mas, puxa vida, mas por que Deus não usou aqueles missionários? Por que deixou que acontecesse dessa forma? Nós não temos nem como entender, não temos a resposta, não temos como compreender a mente de Deus. E, de fato, muitas pessoas dão a vida por pregar o Evangelho e é o nosso dia a dia. A gente não está aqui no nosso contexto, sobretudo o contexto ocidental, não está numa situação assim, mas muitos cristãos estão numa situação assim. E eles amam fazer o que fazem, né? Outra feita eu vi um testemunho de uma missionária que trabalhou muito tempo no campo missionário, né? E ela tinha muito contato com os missionários perseguidos, dentre os missionários, uns deles perseguidos, e diz que os missionários falaram para ela, não peça para o pessoal do Brasil orar para Deus tirar a perseguição, mas peça para que Deus nos dê força para que nós possamos enfrentar a perseguição, ainda que isso custe a nossa vida. É muito difícil a gente, na nossa facilidade que temos aqui, né, chegar numa situação de decidir, olha, eu estou disposto a morrer por Cristo, como Paulo fazia também, né? Como a maioria, quase todos os discípulos morreram pela pregação do Evangelho. É isso, e veja, né, quantas coisas essa lição abre para nós, né? Para nós pensarmos a respeito da atividade evangelizadora da igreja, das missões, né? O que nós temos que fazer como cristãos que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Mas chegamos então ao final aqui do nosso comentário e eu queria dizer para você, guarde bem essa história aqui de Pedro na casa de Cornélio, porque ela vai voltar na lição 13, porque na lição 13 voltou essa discussão do problema dos gentios, se os gentios podiam receber e não podiam, se seriam salvos, se não seriam salvos. E essa história Pedro contou lá, depois de alguns anos, na Assembleia de Jerusalém, em Atos 15. Ele disse, eu estava lá, eu vi, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios são como nós, né? E aí depois Paulo, que teve outras experiências, também falou naquela mesma ocasião, né? É a lição que nós vamos estudar no dia 28 de setembro. Então, nós vamos retomar depois até o final da nossa aula, da nossa lição, né? Com esse episódio
novamente. Mas Deus abençoe, professor Isaías. Amém. Nós vamos agora para o momento das ofertas, depois a gente volta aqui para se despedir dos irmãos. Acabou de aparecer aí na sua tela o QR Code, a chave Pix, os caminhos que você tem para poder fazer aí a sua contribuição. Então nós vamos acompanhar agora um louvor, nós vamos louvar a Deus, enquanto você também aproveita a ocasião, a oportunidade para poder contribuir com a obra do Senhor. Aleluia, adore a Ele comigo, te adorarei, independente do que for, eu te adorarei, eu te adorarei, és o meu Deus, adore a Ele comigo, diga assim, contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não quero a ninguém. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço uma batalha, contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que construo solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, o que fazer? Te adorarei, independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, e fazes o que te apraz. Adore a Ele, diga assim, eu te adorarei, no ar, no vento ou temporal, te adorarei na tempestade. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto, ou perto da fonte, eu só posso adorar, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Maravilha! E com esse louvor nós chegamos então ao final da nossa escola dominical. No próximo domingo nós voltamos, presencialmente, e a lição de domingo que vem é continuidade da lição de hoje. Então nós vamos falar sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, contando os próximos passos, o que aconteceu depois dessa experiência aqui com Cornélio, quando a igreja efetivamente chega aos gentios e igrejas gentílicas começam a ser fundadas, é o tema que nós vamos estudar no próximo domingo. E também quero lembrar a você que no quarto trimestre, a partir do mês de outubro, nós começaremos um novo tema na escola dominical. Estudaremos, a partir do mês de outubro, o tema do próximo trimestre, corpo
alma e espírito. Então nós vamos ter uma lição doutrinária estudando esse assunto tão interessante que gera tantas discussões, né? Essa relação entre corpo, alma e espírito, qual a função do corpo, da alma, do espírito na Bíblia. Estaremos um trimestre todo estudando sobre isso, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Você pode adquirir a sua revista do próximo trimestre aqui na livraria O Arado, para você que está aqui em Perus. Então, chegamos aqui ao final. Professor Isaías, tem aí a oportunidade para suas considerações finais. Bem, falamos sobre o Evangelho alcançando agora os gentios, né? Então agora nós não temos nenhuma barreira mais para evangelizar. É certo que nós às vezes temos alguns preconceitos, né? Algumas resistência com relação a algumas pessoas. De repente, é muito comum aqui na nossa cidade ver alguns mendigos, por exemplo, né? E pensamos, será que Deus morreu por esse? Será que Jesus morreu por esse também? Sim, morreu por esse também. A alma dele é tão preciosa para Deus como a de qualquer um. A alma dele é tão preciosa, custou o preço de sangue. Então, o nosso trabalho é evangelizar também essas pessoas, não alcançadas, às vezes não, nem vistas pelas pessoas de forma em geral. Mas Deus trabalha, e claro que tem algumas pessoas específicas para trabalhar com eles, né? Mas a gente, em havendo oportunidade, a gente pode também, não só pode, como deve evangelizar essas pessoas. E claro, daí entra também o preparo que nós devemos ter para que nós possamos fazer esse trabalho, porque para cada grupo de pessoa, para cada grupo que existe, né, dentro da nossa sociedade, existe um preparo específico para cada grupo que a gente vai tentar evangelizar, ou vai evangelizar. Daí a grande dificuldade que a gente tem, talvez, é o preparo para um missionário, por exemplo. Sobretudo um missionário que vai para o campo externo, uma dificuldade. Certa feita eu ouvi uma crítica que dizia, né, antigamente a igreja primitiva, ela saía, no caso aqui, foi exatamente isso, né, depois da lição passada, depois da morte de Estevão, ela saía falando, né, sobre aquilo que tinha visto e ouvido, seja da parte de Jesus, os discípulos, né, seja da parte do que aconteceu ali no Pentecostes. Eles ouviram isso e viram aquilo e saíram falando sobre isso, né? Pregar Cristo. A gente às vezes fica inventando tanta moda para pregar, de forma que a gente acaba dificultando. Então a frase que eu ouvi era, olha, antigamente as pessoas saíam falando sobre aquilo que tinham visto e ouvido. Hoje vai preparar um missionário, tem que ficar tantos anos lá fazendo um curso, aí depois do curso tem que ter o preparo de toda a questão cultural para onde vai o missionário, tem que preparar a respeito da língua, né? Fica lá 4, 5 anos se preparando para enviar um missionário. Mas as almas estão lá, indo para o inferno. Isso é pesado isso, né? E a gente às vezes não está se dando conta disso. Mas a nossa missão aqui, como aprendemos nessa lição, é sair falando daquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus. Amém. E é isso que nós queremos orar, juntamente com você agora, pedindo para que Deus continue nos dando, né, da sua ousadia para pregarmos o Evangelho a quem quer que seja. Como diz a Bíblia, há tempo e fora de tempo também, né? Amado Deus, glorioso Pai, nós lhe agradecemos. Obrigado por essa escola dominical, obrigado por todos os teus servos que aqui estiveram conosco, nos acompanhando, obrigado pela vida do professor Isaías, pela vida de todos os irmãos que aqui estiveram conosco. Que o teu nome continue a ser glorificado em nossas vidas e que o Senhor continue a nos dar força, graça, ousadia, unção para pregarmos o teu Evangelho, para alcançarmos o propósito do teu coração, de que todos possam chegar ao conhecimento de quem o Senhor é. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, professor Isaías, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado, agradecemos a nossa igreja, nosso pastor Elias, a presidência, nosso superintendente, pastor Edson Dominicali,
corpo de docentes, né, de professores aqui da Escola Dominical da Catedral. Que Deus abençoe você e contamos no próximo domingo, presencialmente e também pela TV AD Perus, mais uma Escola Dominical a partir das 9h15 da manhã. Até lá, que Deus te abençoe e um forte abraço. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente.